Tá gravando? Não, eu acho que toda vez que a gente faz uma pesquisa, assim, a gente tem um ou dois ou três momentos que a gente pensa assim, cara, encontrei o livro que eu precisava. No meu caso, esse livro chama Fórmula da Civilização Brasileira, de Luiz Aníbal Falcão, que é esse livro que eu estou aqui. Essa é uma edição de 33 e o livro foi publicado na década de 1880 em primeira edição. Então essa segunda edição aqui é raríssima, foi bem difícil de conseguir. Quando eu achei na estante virtual, comprei lá por algum valor babilônico da época, que fez bastante diferença na época, e hoje eu dou graças a Deus que eu tenho esse livro em mãos, que é um livro que eu tenho especial carinho. E eu tenho feito algumas séries aqui de vídeos para falar de livros realmente raros, mas não apenas raros por ser raro, pelo colecionismo, mas um raro que tem um papel, né, de emocional, assim, de emotivo, quero dizer, de ser livros que me são muito caros. E esse livro aqui, ele me é caro por uma razão muito simples. Eu não coleciono livros pelo colecionismo. Eu não tenho uma biblioteca apenas para dizer que eu tenho uma primeira edição do Alencar, do Machado, etc. Esse tipo de colecionismo não me interessa. Os livros sempre servem para um pressuposto ou de pesquisa ou de leitura pelo prazer da leitura. E nessa obra do Aníbal Falcão, eu encontrei os primeiros relatos assim mais robustos de positivistas falando da restituição e da reparação dos povos africanos, de como pessoas escravizadas deviam então ser reparadas pelo que eles chamavam do crime ocidental. E esse é um livro muito impactante porque ele é feito por um positivista do Recife, pernambucano, portanto, que é um cara também ligado à elite gaúcha da época, por laços políticos e de casamento e tudo mais. E aqui nós temos, talvez, resumido em uma pílula, como que eles estruturavam o que eles percebiam como um tipo de crime atroz que seria a instituição da escravidão. E aqui eu vou ler um trecho, aqui eu estou pegando a prova do meu livro, que é mais fácil de ler, e eu vou ler aqui o trecho do Falcão que eu acho muito bacana e muito profundo. Diz o Falcão o seguinte: desgraçadamente, nós brasileiros ainda estamos a clamar por essa inadiável emancipação dos trabalhadores. Ou seja, ele não fala em escravos, mas ele já fala deles como trabalhadores. Esse é um texto de 1883. E ele continua: mas não basta abolir a escravidão, fora necessário reparar completamente o crime ocidental, fazendo volverem aos seus lares ou entregando-os à comunhão da pátria de Toussaint Louverture, os pobres fetichistas negros. A pátria de Toussaint Louverture é o Haiti recém-emancipado, e os fetichistas negros é o modo com que ele enquadra, né, no estágio do fetichismo. Portanto, tem um componente racial, que a gente pode chamar de racista, mas é o modo típico kantiano de falar do Estado um pouco mais primitivo, que é como eles percebiam a questão da negritude, com todos esses pormenores e aspas. E ele continua: ora, já não podemos realizar essa medida de estrita justiça, a repatriação para a África. Resta-nos, pois, dar aos pretos, em troca da família e da pátria que lhes roubamos, uma nova família e uma nova pátria, que não podem ser senão as nossas. Para isso, importa sistematizar o que há de mais de 2 séculos se opera no Brasil. E cremos ter provado que a sistematização dos enlaces matrimoniais entre as diversas raças humanas será no Brasil a base da reunificação total de nossa espécie, conforme a previsão positiva de Augusto Comte. Aqui a gente vê elementos de reparação, de culpa, de criminalidade, toda uma construção retórica focada no paradigma da reconciliação, sem querer passar pano, sem querer virar a página e esquecer dessas questões, mas dizendo o seguinte: aconteceu, nós não temos mais modos viáveis de reparação, a reparação é a construção de um novo país em que se fala já de união das diferentes raças numa espécie só, que seria então um modo, de reunificação e de reconciliação nacional. Então acho que esse texto do Falcão
ele é muito potente, em diferentes pontos ele vai avançar, como ele percebia esse tipo de união no Brasil através da cultura e não através da biologia. Eu acho que os positivistas, por muito tempo, eles ficaram quase que relegados a uma caricatura do positivismo religioso, do apostolado, e a gente perdeu essa dimensão de ver o seguinte, olha, eles tinham uma visão para o negro, eles tinham uma visão para a questão indígena, eles falam, por exemplo, Miguel Lemos e Teixeira Mendes, de que o Brasil poderia ser na República um Estado confederado, que o Brasil poderia ter um Estado ocidental, que seria o Estado dos povos da colonização mais litorânea, e um Estado aborígene, que esses dois estados formariam uma confederação que viveria amistosamente, de modo harmonioso, num Brasil, então, com uma nação indígena e uma nação que eles chamam de ocidental. Percebam, essas são ideias sobre raça, sobre questão indígena, estão colocadas na década de 1880. Isso não é um discurso decolonial da década de 2020, isso não é um manifesto progressista da década passada, isso é uma construção teórica de mais de 150 anos atrás, que está procurando estabelecer pontos de reparação, reconciliação, reconhecimento de violências num paradigma de união pela cultura brasileira. Então, é curioso que muito desse legado do positivismo acabou se perdendo, em que a gente perde de vista como essas ideias tiveram a sua força de época e depois foram soterradas pelos acontecimentos, né? Pela emergência de outras teorias mais sedutoras, mais persuasivas nas suas épocas. Então, o livro de hoje é o Aníbal Falcão, meu xará, Luiz Aníbal Falcão, Fórmula da Civilização Brasileira, publicado em 1883 e depois republicado em 1934. Parte, então, desse livro está transcrita, trabalhada, interpretada no meu livro A Era Cientificista, a história intelectual do positivismo no Brasil de 1870 a 1904. E para quem estiver vendo esse vídeo ali por janeiro, fevereiro de 2026 em diante, já vai estar publicado o livro com link aqui na descrição.